Olá, queridos, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Sou o pastor Marcel, este é mais um programa Café com Jesus. Deus, o nosso Pai amado, tem uma palavra para você, uma palavra com a qual o Senhor ele vai te abençoar grandemente hoje. Amém? Queridos, hoje eu quero falar com você a respeito da volta de Jesus Cristo. A palavra de Deus tem se cumprido dia após dia. O Senhor tem cumprido a sua palavra. E a Bíblia nos fala que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá. Deus ele vai cumprir toda a sua palavra. E há uma palavra que ainda não se cumpriu, mas esta palavra ela vai se cumprir. Está escrita em Mateus, no capítulo 24. Eu vou ler para você do verso 29 ao 31. Diz assim: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém, queridos? A palavra de Deus nos fala de sinais que acontecerão antes da volta de Jesus Cristo, de modo que todo olho veja, toda língua o confesse, todo joelho se dobre e reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia nos fala, amados, que as nações elas se lamentarão, elas prantearão ao ver o Filho do Homem, aquele que foi traspassado, aquele que deu-se a si mesmo por preço de resgate por nós. Quando as nações o virem, prantearão, elas chorarão amargamente, porque esta promessa se cumprirá. Jesus voltará e estamos cada vez mais próximos, queridos, da volta de Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos fala que os sinais, os princípios das dores, os sinais que seguirão esse período que antecederá a volta de Jesus Cristo, que haverá vários sinais. Dentre eles eu quero ler para você que está escrito em Mateus ainda, capítulo 24, versículo 7, diz: Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém isto é o princípio das dores. Amém, queridos? Então nós vemos isso acontecendo, terremotos, havendo reinos se levantando contra reino, guerras, rumores de guerras, epidemias, tudo isso está se cumprindo. O que vemos de mais recente é a pandemia do coronavírus. Está escrito que isso iria acontecer e haveria de acontecer epidemias. E não só a do coronavírus, mas como outras. Temos notícias de muitas guerras já, notícias de terremotos em várias partes do mundo, e a palavra de Deus está se cumprindo. O evangelho do reino, ele será pregado às nações como um testemunho. A palavra do Senhor também nos diz que nesse tempo, no princípio das dores, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por isso que nós vemos hoje as pessoas tão frias, tão distantes umas das outras, porque a iniquidade, que a injustiça tem se multiplicado e o amor de muitas pessoas tem se esfriado. A palavra do Senhor também nos diz que haverá o surgimento nesse período que nós vivemos, que é o princípio das dores, repito, muitos falsos profetas que farão grandes sinais, que farão coisas se dizendo ser de Deus, mas não são. Então, atentai para os sinais da volta do Filho do Homem. Atentai para os sinais. Deus está dando uma chacoalhada no mundo, Deus está chamando a atenção das pessoas para que busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor. Não atente para as coisas deste mundo que são passageiras, são transitórias, mas que o teu olhar esteja firmado para as coisas do alto. A Bíblia nos fala que depois dessa grande tribulação vai vir o princípio das dores,
que é esse momento que nós estamos vivendo hoje, eu posso lhe garantir com certeza que é o cumprimento dessa palavra. E após esse período, o princípio das dores, haverá um período de grande dor, que é chamado na Bíblia de grande tribulação. E durante esse período de grande tribulação, os homens, eles desejarão a própria morte, não conseguirão morrer. Então, Jesus está apontando o caminho para que você volte a Ele, você volte ao Senhor. E então, após esses dias da grande tribulação, acontecerá esse texto de Mateus que nós acabamos de ler. O sol não dará sua luz, a lua não iluminará mais, os poderes do céu serão abalados, e então verão no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus vindo em grande poder e glória. E então o Senhor se manifestará. Essa promessa vai se cumprir. E todos aqueles que creem no nome do Senhor serão salvos. Aquele que clamar ao nome do Senhor será salvo. Jesus hoje está batendo na sua porta mais uma vez, dizendo: filho meu, filha minha, arrepende-te dos teus pecados, das tuas más obras, e venha para os meus braços. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está te chamando. Ele quer cancelar todos os teus pecados. Ele quer pagar essa dívida que você tem, que é impagável, dos seus pecados. Esta dívida já foi paga na cruz do Calvário e o Senhor te chama ao arrependimento. Porque muitos se lamentarão. Porque da mesma forma que foi no tempo de Noé, assim também será na volta do Filho do Homem, na volta de Jesus Cristo. Na época de Noé, amados, muitos casavam-se, davam-se em casamento, edificavam. E a semelhança daquele tempo, quando veio subitamente o dilúvio e todos pereceram, com exceção da família de Noé e Noé. Assim também será na volta do Filho do Homem. Ele virá de uma vez, irmãos. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Só o Pai sabe o dia e a hora em que o Senhor Jesus se manifestará para todo olho. Então, que seja um dia hoje que você entre nesse lugar de arrependimento, confessa ao Senhor com todo o teu coração, porque aquilo que está por vir são dias difíceis e sem Deus o homem perece. Deus, ele te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça nesse tempo de tribulação que há de vir, mas tenha a vida eterna e esteja com o Senhor por toda a eternidade. Quem crê em mim, Jesus fala, ainda que morra, viverá. Da mesma forma que Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, o Senhor também, ele te ressuscitará e você terá o seu corpo, a semelhança do corpo de Jesus Cristo, glorificado, imortal, incorruptível. Esta é a promessa. Então, se você quer aceitar Jesus como teu Salvador hoje, feche os teus olhos e ora junto comigo. Jesus te chama, o Senhor está te chamando para que você entregue a sua vida a Ele. Vamos orar juntos? Se você sente no seu coração que tem que fazer essa oração junto comigo, para você confessar Jesus e segui-lo, não só para fazer oração por si mesma, mas para seguir, viver uma nova vida com Ele. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu apresento o teu filho, a tua filha, Pai, que entregou, nesse momento, está entregando a sua vida a Ti. Que nesse momento o Senhor toque os seus corações. Que confessem a Ti como Salvador, Senhor. Que estejam, Pai, nesse momento com seus corações quebrantados, com esta esperança de que um dia verão a Tua face, conforme está escrito na Tua palavra. Porque todo olho verá, toda língua, Senhor, Te confessará, e todo joelho se dobrará ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, neste momento, Pai, eu Te apresento o Teu Filho, que está aí com a mão no seu coração, entregando a sua vida a Ti, pedindo ajuda, pedindo auxílio, para que o Senhor o conduza até aquele grande dia eterno, onde estaremos contigo eternamente, Senhor. Assim te peço, escreve o seu nome, Pai, no livro da vida, veste-os com vestes de salvação e sela a tua filha com teu Espírito Santo. Assim te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Jesus é contigo, Jesus está voltando. Leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus com todo o teu coração. O Senhor é contigo. E lembre-se,
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Jesus Cristo, ele fez isso por você. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário por você, porque ele te ama. E tu verás o Senhor.